Prova chegando, matéria aí tranquila, sossegada. Sossegada. Bom, vamos continuar, pessoal. Tem mais um pedaço aqui, né, sobre a parte de modelo, entidade e relacionamento, tá? Hoje a gente vai entrar em um outro assunto ainda, que é o quê? Que é a parte de formas normais. É isso daí, então, que na verdade a gente vai começar a fazer os exercícios aí. O que acontece? Os dois assuntos, eles são correlacionados, tá? Não é um independente do outro. Só que, obviamente, a gente não vai fazer todos os exercícios partindo lá do zero. Para adiantar um pouco, alguns exercícios só a gente vai fazer lá desde o modelo até formas normais. Mas uma boa parte dele a gente já vai partir de alguns princípios, tá? Antes disso, existe o quê, né? Essa parte do MER que eu tinha comentado, né? Que ficou faltando um pouquinho aí, né? O modelo deve refletir o aspecto temporal. Certas aplicações exigem que o banco de dados guarde o histórico de alterações de informações. Por exemplo, um banco de dados de uma seguradora. Pode ser necessário conhecer não só o segurado atual de uma pólice, mas também os dos passados. O que acontece? Obviamente, depende tudo, né? Tudo vai depender do negócio que você está aplicando. Né? Então, você vai estar lá fazendo análise lá de sistemas, tudo tal, né? Como o negócio ele precisa funcionar, e vai ter algumas partes que, é claro, vai ser necessário fazer essa parte do quê? De guardar histórico, ok? De dados aí. Quando um funcionário, por exemplo, entra, o que acontece, né? Se ele tem lá seus 5 anos de casa, 10 anos de casa, ele não vai mudando também o salário dele, ele não vai alterando também o cargo dele, às vezes não vai mudando também o departamento de um, vai para outro departamento. Isso daí é interessante guardar esse histórico? Sim, né? Muitas vezes sim. Justamente para quê? Né? Se você tiver um sistema dessa parte de RH, né, que faz essa parte de trabalhar com o seu funcionário, ver quais cursos a empresa já investiu, o quanto esse funcionário está sendo produtivo, se o funcionário de determinada área tem conhecimento em tal departamento, né, se essa parte for um negócio, então é interessante você guardar o histórico disso, correto? Se até agora a gente viu aquele campo lá, por exemplo, salário, direto na nossa tabela lá de funcionário, não vimos? Só que isso daí, o que acontece? Cada vez que eu tenho atualização de salário de um ano para o outro, por exemplo, por dissídio, o que acontece com o valor anterior? Eu perco, já era, correto? Então, há a possibilidade de a gente começar a guardar esses dados aí, tá? O modelo de um banco de dados que armazene somente valores atuais em uma informação é diferente do modelo de banco de dados que armazena histórico de informações. Portanto, é necessário considerar o aspecto temporal na modelagem de dados. Então, são essas partes agora, né, estudando mais o negócio, é que a gente vai perceber, né, que tem coisas que a gente vai precisar guardar dados aí, correto? Quando a gente tem, por exemplo, empresas, né, que tem filiais, a sua empresa pode estar fazendo o quê? Mudando o funcionário da filial 1 para a filial 2. Então, seria legal ter o quê? Ter um histórico dessa mudança, correto? Senão você não vai ter, senão você não consegue saber depois por onde esse funcionário foi contratado, por exemplo, tá? Não há regras gerais de como proceder nesses casos, mas é possível identificar alguns padrões que repetem frequentemente na prática. Alguns atributos de entidade, normalmente aqueles que não são identificadores da entidade, podem ter seus valores alterados ao longo do tempo. Por exemplo, o endereço do cliente pode ser modificado. O endereço em si, é legal você guardar um histórico dele? Qual aplicação, por exemplo, que eu teria que guardar um histórico de endereço? Processo judicial. Exato. Né? Na parte lá de processos judiciais, é legal você ter essa parte. Por quê? Né? Geralmente, o procurador tal, né,
ou a empresa que está fazendo esse serviço, o que acontece? Ele vai, né, pelo endereço para pegar e notificar a pessoa lá. Caso você não tenha um histórico passado disso daí, começa a ficar difícil. Por quê? Como você prova, certo, que foi entregue um documento e assinado por aquela pessoa, se você não tem certeza de onde ela mora, por exemplo? Correto? Então, isso daí é legal. Até tal data, a pessoa realmente morava lá, está comprovado. Certo? E aí a comprovação é por outros meios, mas não pelo banco de dados em si. Mas isso daí é regra de negócio, correto? Para essa parte, sim. Para a maioria das aplicações, geralmente não tem tanta necessidade. A necessidade maior é que se mantenha o endereço atualizado. Empresa de logística também é empresa de logística? Qual seria, por exemplo, o ponto que a transportadora precisaria? Então, mas ela teria que guardar histórico de endereço do que, assim, do cliente ou do fornecedor? Acho que é o sentido, você vai basear no serviço dele. Exato. Geralmente, empresa transportadora, ela vai querer mais saber do seu endereço atual, tá? A grosso modo, teria, obviamente, que ver o negócio certinho. Mas o interesse maior dela é que você tenha o quê? O seu produto entregue. Né? Então, ela vai falar sempre para você manter o seu endereço mais atualizado. Tá? Algumas vezes, por necessidades futuras de informações ou até mesmo por questões legais, o banco de dados deve manter um histórico de informações, por exemplo, o valor de salário do empregado. Essa parte de valor de salário, pessoal, tem um monte de regras lá em sistemas de RH e departamento pessoal que utilizam isso daí. Tá? Então, às vezes o salário não é só por decídio, às vezes o salário pode ser por aumento, por exemplo, por mérito, ou por tempo de serviço, ou por promoção, ou por alteração de cargo, enfim. Se a empresa ela não tiver esse controle de que está aumentando o salário, toda vez que o funcionário for lá e pedir o aumento, ela vai pegar e vai dar. Tendo a alteração, né, a pessoa do RH vai estudar isso daí. Olha, você já teve 2 aumentos de salários aí, ó, que não foram padrões da empresa, tudo tal. Você está pedindo o 3º agora, você não acha que é demais? Quando você tem no final do contrato, você vai fazer uma alocação, você tem um relatório de todos os seus salários, exatamente. Correto? Então, é necessário fazer essa parte. Tá? No sistema de pagamento, não interessa apenas saber o estado atual, mas também o salário durante os últimos meses, por exemplo, para emitir uma declaração anual de rendimento de cada empregado. Assim, o salário não pode ser modelado como atributo, mas sim como uma entidade. Essa parte, então, é que agora a gente está começando a modificar. Nos exemplos anteriores, a gente tinha o quê? O salário simplesmente como um atributo, né? Lá de empregado, por exemplo. Agora, aqui a gente vai começar a mudar ele. Por quê? Porque ele é um dos pontos que vai exigir aspecto temporal, tá? Que a gente guarde isso daí. A mesma coisa a gente tem de valor de produto. Tá? Valor de produto seria muito bom a gente começar a guardar esses valores aí. Tá? O porquê que a gente está modificando, quantas vezes a gente modificou. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, somente, né, a gente guarda nesse modelo aqui, a gente só está guardando o único salário que ele tem aqui, que o funcionário tem, correto? Que o empregado tem. Se a gente aumentar o salário desse empregado, eu perco o valor anterior que estava aqui e começa a valer o novo, correto? Olha agora aqui, ó. Nós temos um empregado que possui o quê? Vários salários. Esse salário agora contém o quê? O valor realmente dele e mais o quê? A data que está sendo feita essa alteração. Então, dessa forma aqui, eu começo a ter o quê? Um histórico de salários do meu empregado. O que aconteceu? Ele virou entidade aqui, o salário, ele não é mais um atributo. Correto? Sendo entidade, no modelo relacional vai virar uma tabela. E quais os atributos eles têm? Ele vai ter a data, correto? E o valor. Bem? Dessa forma, lá no modelo relacional, aí sim eu consigo começar a guardar histórico disso daí agora. Ok aí? Assim como atributos podem ter seus valores modificados ao longo do tempo, também relacionamentos podem ser modificados. Instâncias de relacionamentos podem ser modificadas, acionadas, removidas.
E também nesse caso pode ser requerido que o banco de dados mantenha um registro de alterações. Bom, aqui, né? Quando é considerada a história de suas alterações, os relacionamentos de 1 para 1 e 1 para n são transformados de n para n. Então, quando eu tenho essa parte agora, né, ó, relacionamentos. Se eu quero históricos de relacionamentos, o que acontece? Sendo ele 1 para 1 ou 1 para n, eu tenho que transformar agora do tipo n para n. Correto? Por exemplo, empregado faz locação de mesa. Correto? Aqui, simplesmente, eu tenho o quê? As minhas entidades, e esse cara aqui é como associativo. Tá? Colocamos aqui agora, obviamente, todos eles teriam seus devidos atributos. Tá? Agora aqui eu tenho o quê? Ó? Colocamos agora um atributo data nesse cara aqui, ó, que está relacionando na entidade associativa. Tá? Dessa forma aqui, esse relacionamento ele vai virar n para n. Correto? Aí sim eu começo a ter um histórico de locações. Quais vezes aquele determinado empregado locou aquela determinada mesa. Correto? Então, nessa forma, eu consigo guardar muitas informações. Por quê? Por tempo. Tá? Para exemplificar, consideramos relacionamento, no caso locação, esse relacionamento possui cardinalidade de 1 para 1, ou seja, cada empregado está alocado no máximo uma mesa e uma mesa tem alocado no máximo um empregado. Essa modelagem está correta. Caso deseje armazenar no banco de dados apenas a locação atual de cada mesa. Entretanto, caso você deseje armazenar também a história das locações, isto é, os empregados que estiveram alocados e que as mesas ao longo do tempo, é necessário modificar o modelo para o B, tá? Que seria esse caso aqui, ó, tá? O modelo B aqui, ó, tá? O relacionamento tem para ter cardinalidade n para n, que já ao longo do tempo de um empregado pode ter sido alocado a diversas mesas e uma mesa pode ter sido alocado a muitos empregados. Então, dessa forma, transformando de n para n, realmente eu vou ter o quê? Várias locações lá, inclusive do mesmo empregados, porém em datas diferentes. Tá? Bom, aqui ele vai falar a parte do relacionamento ainda, né? Ó. O que a gente tem aqui, nesse caso? Né? Ó, um departamento tem lotação de vários empregados. O meu relacionamento é de 1 para n e n para 1. Correto? Agora, aqui nesse caso, o que a gente tem? Um relacionamento temporal de n para n. Colocamos a data aqui, ó, como atributo, correto? Da lotação. Agora, o número do documento da lotação vem para justamente lotação. Nesse caso aqui, ó, o que a gente tinha, né? Se eu tenho aqueles empregados num único departamento, eu só tenho uma vez só. Como aqui eu não tenho relacionamento nenhum, a chave do lado 1 vai vir para o lado N, não vai? Que provavelmente seria o código departamento aqui. Eu vou ter no modelo relacional, quando a gente transformar em tabela, simplesmente o código departamento nessa tabela. Eu só teria um único dado aqui, correto? Agora, tendo o aspecto temporal, não. Colocando aqui o nosso relacionamento, né, de n para n, isso daqui tendo a sua devida data, eu tenho o que agora? Essa parte de conseguir guardar várias lotações de empregados em tempos diferentes. Tá? Entre departamentos e empregados. Correto? É mais um exemplo aí, na verdade, do que a gente já tinha. Aqui ele vai estar falando sobre a mesma coisa aqui do que a gente já tinha comentado. Tá? Relacionamentos de n para n. Na figura seguinte apresenta mais outro relacionamento, agora um relacionamento de cardinalidade n para n. Modela-se a inscrição de participantes nos cursos oferecidos por uma empresa de treinamento. Na primeira versão, considera-se apenas os cursos nos quais uma pessoa está inscrita e um determinado instante no tempo. Na segunda versão, considera-se todas as inscrições, inclusive as do passado. O que a gente tem aqui então? Ó? Aqui nós temos a inscrição, correto?
ela é N para N já, por padrão. Então, isso daqui seria atual. Nesse caso aqui, a gente teria o código do participante mais o código do curso, transformando ele em modelo relacional, que viria para onde? Para a minha tabela de inscrição, não é? Legal. E simplesmente a data que a gente tem aqui. Correto? Por padrão, somente quem é chave é o quê? Né? O participante e o nome do curso. A data aqui, ó, ela não está fazendo parte da minha chave primária. Então, o participante mais o curso formaria a chave primária da inscrição. Depois a gente vai pegar e vai fazer aquela análise lá. Olha, é necessário que a data seja parte da chave? Então ele dá aqui, ó. A segunda parte aqui, né, contendo agora o histórico de inscrições, já fazemos aquela análise lá que a gente já tinha perguntado anteriormente. Né? Eu tenho o código do participante mais o código do curso sendo chave primária da inscrição. Né? Somente os dois para se guardar o tempo não são suficientes. Eu preciso então da data também, ó, como sendo o quê? Parte da minha chave primária. Correto? Então é dessa forma que a gente pega e também transforma o quê? Os N para N como sendo o quê? Parte de histórico daí, para os modelos relacionais. Tá? Isso daqui a gente já tinha visto. O N para N é bem fácil a gente pegar e conseguir fazer. Por quê? Geralmente, fazendo as perguntas corretas, a gente consegue matar mais rápido. Tá? Agora, o 1 para 1 e 1 para N, a gente tem que transformar realmente de N para N. Não tem muito o que fazer. E colocar geralmente o aspecto data aí, né? O atributo data. Mas sempre vai ser o data? Se você tem tempo, geralmente vai ser data. Às vezes só a data não cobre. Às vezes você precisa de hora também. Tá? Mas não deixa de ser aspecto temporal também. Então, o local, se ele for, né, um atributo de inscrição, tudo bem. Ele já estaria aqui, na verdade, né? Aí seria só manter. Tá? Mas aspecto temporal geralmente é data e hora, que é o que a gente tem que guardar. Tudo bem aí? Sim? Tá? Muitas vezes, para evitar o crescimento desmedido do banco, informações referentes ao passado são eliminadas. Isso daqui tem que tomar um pouco de cuidado. Tá? Por quê? Informação sempre eliminada do banco, você está perdendo referência do que a sua empresa já fez. Tá? É óbvio que tem assim, casos de empresas que têm muito dados, mas muito dados. Por legislação, vai ter algumas partes aí, né? Que você vai ter que guardar 5 anos, né, de dados. Vai ter partes que vai ter que guardar 8, 10 anos, enfim. Você realmente vai ser obrigado a armazenar. Só que você não trabalha geralmente com dados tão passados assim. Você vai trabalhar nos seus 2, 3 últimos anos, que são os mais recentes. Geralmente é assim. Tá? Óbvio, tem particularidades aí de aplicações, mas muitas empresas trabalham com 2, 3 anos só. Por lei, você guarda mais. Você eliminando, você acaba perdendo. Então, é necessário tirar backup certinho antes, guardar a mídia corretamente. Se precisar um dia resgatar, tá lá certinha, correto? Hoje, né, colocando em nuvem fica mais fácil ainda. Mas, enfim, eliminar simplesmente sem nada não é uma boa, tá? Entretanto, essas informações podem ser necessárias para o futuro, por exemplo, por motivos legais, para a realização de auditorias ou por tomar decisão. Portanto, é necessário planejar, desde a modelagem, por quanto tempo as informações ficarão armazenadas no banco. Tá? É difícil, mesmo que você planeje na modelagem, você estimar um tempo exato. É muito difícil a gente conseguir fazer isso daí. Tá? Dá para a gente pegar e melhorar, mas suprir totalmente a necessidade da empresa é difícil acontecer. Tá? Caso informações antigas fiquem no banco de dados, pode ser necessário atributos para indicar status da informação, a qual se é atual ou antiga. Nesse caso aqui, seriam algum atributo a mais, né, para indicar se essa informação é muito velha ou não, se você pode ou não ficar trabalhando com ela. Correto? Uma solução que poderia ser considerada é de reincluir informações do banco de dados quando elas forem necessárias para o futuro. Não é uma prática muito utilizada, mas isso permite que, para buscar informações passadas, não sejam utilizados os mesmos procedimentos
que são usados para acessar informações atuais. Geralmente, quando a gente faz backup do passado, a gente não coloca esses dados de backup no nosso servidor atual. Por quê? Já começou a modificar muita coisa. Muitas vezes, a estrutura da tabela que eu tinha no passado não é a mesma mais que eu já estou trabalhando agora. A empresa, ela sempre muda. Isso é fato, não tem o que fazer. Certo? Por quê? Porque ela está num ambiente de concorrência. Ela é obrigada a mudar as regras também dela. Tá? Fazendo alterações de regras, é muito provável que teve mudança lá de tabela. Correto? Então, você não vai conseguir mudar tão fácil assim. É bonito na teoria, mas na prática não funciona tanto. Bom, planejar informações estatísticas. Em alguns casos, informações antigas são necessárias para tomar decisões. Nesses casos, muitas vezes deseja-se apenas dados resultantes de cálculos ou estatísticas sobre informações, tal como totais, contagens, médias. Assim, pode-se conveniente manter o banco de dados, essas informações compiladas, eliminando as informações usadas na compilação. Essa parte aqui de informação estatística, pessoal, para banco de dados OLTP, que é o que a gente está planejando, é um pouco difícil de a gente pegar e seguir realmente muitas dessas regras, tá? Aqui ele está dando a impressão do que, olha, você tem como você resumir os seus dados? Em vez de você ter dado a dado, você ter totais que resolvem o seu problema? Ele está falando mais ou menos isso daqui. Legal, depois que eu tenho meus totais já consolidados, eu não precisaria dos meus dados, vamos dizer assim, mais básicos aí, tá? O problema é o seguinte, se você se arrepende depois e tiver que voltar para o anterior, você não tem mais volta, tá? Agora, se você tem os seus dados mais básicos de todos e quiser fazer novamente as contas, você tem como. Fazer o processo reverso que não dá, tá? Ainda a melhor solução, backup. Armazena esses dados em algum lugar, em uma mídia lá, realmente que a empresa depois tem acesso a ela, restaura se possível. Fazer uma tabela de estudo. Então, geralmente quando a gente tem, vamos dizer assim, log, né? O log é um negócio um pouco difícil de a gente ficar guardando por muito tempo. Por quê? Porque geralmente cresce muito, né? Imagine, por exemplo, a alteração da sua tabela de clientes. Tá, tudo bem, pode ser. Tá? Se a sua tabela ela tiver muitas alterações, esses logs vão ser cada vez maiores. Então, você, na verdade, tenta manter um tempo lá planejado. Eu preciso dessa tabela, sei lá, 3 meses. Passou disso daí, obviamente. Você pode começar a fazer alguns jobs para apagar esses dados aí. E jogar na tabela. Então, se você joga numa outra tabela, ela vai continuar crescendo de qualquer forma. Arquivo sequencial. Poderia até ser um arquivo externo, se for importante para você, né? Geralmente o log é mais para auditar, né? Quem é que está fazendo tal coisa, quem fez tal coisa, né? Mudar preço, por exemplo, é qualquer um que pode mexer em preço de produto? Não, né? Então o que acontece? Se eu tenho 5 pessoas no departamento, tá? 5 delas podem ter o acesso, sem problema. A partir do momento que uma faz um negócio errado, né, esse é o problema maior. Você tem que ter um jeito de você conseguir auditar isso daí. Correto? O log faz isso daí. O banco de dados pode tratar. Tá? Geralmente as aplicações, os RPs, eles costumam aguardar quem foi a última pessoa que mexeu, que horas e que data que mexeu, certo? A última alteração. Então vai ser aquele cara lá. Tá? Às vezes a gente já pegou o caso do quê? Que o produto foi modificado errado, certo? A última pessoa que mexeu não era a pessoa que mexeu no valor do produto. É aquelas pessoas que emprestam, assim. Certo? Não foi nem isso, cara. O cara alterou o quê? Um dado lá do produto. Em vez de ser 20 quilos, é 25. Mas não mexeu no produto. Se a gente não tivesse o log, a culpa ia cair no cara. Por quê? Porque no registro do produto estaria o quê? A alteração desse último cara que só mexeu no valor de quilos lá dele. O quanto o cara pesava. O produto pesava. Tá? Então, a gente teve que rastrear o log. Por quê? Porque teve informação passada
que alguém mexeu naquele campo lá de preço para ver quem fez errado. Tá? Senão, não tinha jeito. Ia cair na culpa do último cara que mexeu no produto. Isso é certeza. Tá? E pela aplicação não conseguia ver que aquele produto, tá errado o valor. Tinha um valor lá, mas não era o valor correto, né? O valor de custo não estava sendo calculado certo. Então, é para essas partes que pode ser utilizado o log. Tudo bem aí, pessoal? Aspecto temporal é mais ou menos essa ideia que a gente tem. Tá? Vocês vão usar em alguns exercícios, é mais para vocês terem noção. E, obviamente, na empresa vai ter parte que vocês vão precisar guardar. Isso sem dúvida nenhuma. Beleza aí? Sim? Legal. Então, a gente termina essa parte aqui do aspecto temporal. E agora a gente entra na parte de formas normais, realmente. Agora o bicho começa a pegar um pouco mais. Tava fácil. Tava bem fácil, né? Bom, formas normais. O que é a forma normal? Né? A forma normal, ela é uma das mais técnicas para a gente fazer o quê? A parte de modelagem de dados, tá? Já é antiga, obviamente, essa técnica, tá? Tem muito autor que já falou dele, enfim. O principal objetivo da forma normal é o quê? É evitar essa parte de problema de falha no projeto de banco, certo? Quais são um dos problemas principais do banco de dados quando a gente tem falhas aí? Oi? Desempenho? Sim, pode ser. Só que o desempenho é uma coisa difícil, certo? De você detectar no projeto de banco. Você vai ter aí um problema de desempenho, geralmente, quando você já tem o quê? Dados circulando dentro do seu sistema. Valores repetidos. Repetição de dados. Uma das principais causas é essa daí mesmo. Evitar a repetição de dados. Tá? O que acontece? O seu dado ele pode ser repetido desde que se tenha controle. Tá? O problema, a maioria não se tem o controle. Então, isso é um problema grave quando a gente está planejando dado. Tá? A ideia principal é o quê? É evitar mistura de assuntos correspondentes e redundantes de dados. Ou seja, por que a gente não coloca os dados numa única tabela? Se a gente colocasse tudo de dado que a gente pega e analisa numa única tabela, tudo ia ficar misturado. Vocês concordam? Correto? Outra coisa, uma única tabela só vai me causar o quê? Né? O dado em si ele não vai estar dividido. Tá? Então, essa parte de duplicidade é muito provável que comece a ter muita dentro do seu banco de dados. Correto? Então, a principal parte das formas normais, né, o principal objetivo é o quê? Realmente fazer essa separação de assuntos. Tá? A normalização de tabelas é utilizada para tentar detectar erros no projeto de tabelas de atributo de cada tabela e corrigir esses erros antes da criação e utilização de um banco. Ainda então, a gente vai estar fazendo esse papel o quê? Manualmente. Tá? É bem mais fácil e barato corrigir erros na fase do projeto do que depois, se o banco de dados estiver em uso. A gente não consegue enxergar, né, na verdade, o que? Em aspecto de moeda, isso aí, de dinheiro. Só que, para se fazer uma manutenção num banco de dados já em produção, obviamente é muito mais difícil. Tá? É a mesma coisa que se você tivesse errado na fundação da sua casa. Tá? Você acabou de construir, está lá no teto. Só que você viu que você errou a fundação. Certo? Tem conserto hoje em dia? Tem. É óbvio que tem. A engenharia hoje está muito avançada. Tá? Os caras dão um jeito em prédio quando isso acontece. Né? Mas quanto vai custar para arrumar esse negócio? Vai grana. Mas vai grana mesmo. Coisa que você não tinha planejado. No banco de dados é a mesma coisa. Errou no banco, é muito provável que você tenha errado no projeto também. Correto? Uma regra de ouro que devemos sempre observar,
quando o projeto do banco de dados é de não misturar assuntos da mesma tabela. A gente já faz, então, essa separação do quê? De entidades, certo? Ter as suas devidas cardinalidades, as entidades têm seus atributos para separar. A própria entidade, ela já está fazendo isso para a gente, não é? A entidade, ela não agrupa características, correto? De um determinado assunto. Aqui, a gente vai seguir mais ou menos esse padrão, não vai mudar nas formas normais, tá? Bom, aqui ele vai falar de alguns exemplos, né? Ó, na tabela de clientes devemos colocar somente campos relacionados a assuntos do cliente, não devemos misturar outros assuntos, como pedido, produto, correto? Que é o que a gente já está vendo. O processo de normalização aplica uma série de regras sobre as tabelas do banco de dados, para verificar se essas estão corretamente projetadas. Embora existam 5 formas normais, na prática usamos um conjunto de 3. Existe lá, então, primeira, segunda, terceira, FBNC, né, que não é considerada, por alguns autores, uma forma, tá? É um complemento. A quarta e a quinta. Na realidade mesmo, a gente vai aprender só 3. Tá? Os restos, a quarta e a quinta, são casos aí mais específicos, quando acontece. Mas até a terceira é tranquilo. Frequentemente, após a aplicação das regras de normalização, algumas tabelas acabam sendo divididas em 2 ou mais, o que no final gera um número maior de tabelas do que o número originalmente projetado. A gente não transformou o MER em modelo relacional? Legal, a gente vai pegar agora o modelo relacional e aplicar o quê? Normalização nelas. Tá? Alguns exercícios vão ser desse jeito, alguns a gente vai começar do zero, alguns a gente vai analisar em forma normal. Tá? Justamente para quê? Para a gente treinar mais essa parte aí. Esse processo causa simplificação de atributos em uma tabela, colocando significativamente para a estabilidade do projeto do banco, reduzindo-se a necessidade de manutenção e alterações, após o banco ter sido colocado em produção. Quando a gente está fazendo essa parte de análise e tudo tal, se a gente não tem experiência, obviamente a gente começa pelo MER. Tá? Se a gente já sabe um pouco mais, já mexe com essa parte, a gente geralmente já começa a aplicar a normalização. Isso é que é o mais comum. Correto? Esse cara aqui, o Júlio Batiste, né? O que ele fala? Uma tabela está na primeira forma normal quando seus atributos não contêm grupos de repetição. Por isso dizemos que uma tabela que possui grupos de repetição não está na primeira forma normal. Então a gente vai estar vendo o quê? 3 formas normais, né? Primeira, segunda e terceira. A primeira forma normal, ela tem essa regra aqui, ó. Grupos de repetição. Se eu tenho grupos de repetição, o que eu tenho que fazer? Transformar em outra tabela. Geralmente eu já vou ter minhas tabelas, tá? E aí o que vai acontecer? É fato que vai provavelmente se transformar em mais tabelas. Tá? Para quê? Para o nosso banco ficar normalizado. Tá? Ah, mas no caso da degradação e desempenho, depende muito. Geralmente, quando o crescimento dos bancos das tabelas são em linhas, não se tem tanto problema. Tá? Quando é coluna, se tem mais problema. Tá? Aplicamos a primeira forma normal. A partir da primeira forma normal, aplicamos a segunda. A partir da segunda, aplicamos a terceira. Ou seja, uma forma normal, pessoal, ela é uma dependente da outra. Errou na primeira, errou na segunda e errou na terceira. Não tem muito o que fazer. Correto? Então, é necessário interpretar, verificar certinho. Beleza, a primeira está certa. Não tem grupo de repetição. Passa para a segunda. Correto? Nesse caso aqui, ó, exemplo de uma tabela que não está normalizada na primeira forma normal. O que a gente tem aqui, ó? Um nome de tabelas, alunos, por exemplo. Eu tenho nome do aluno, número da matrícula, data de nascimento, série, nome do pai e nome da mãe. O que poderia ter aqui nessa tabela de grupo de repetição? Nome do pai e nome da mãe? Vocês concordam? Nome do aluno?
Provavelmente você vai ter o número da matrícula e vai identificar, né, o aluno. O aluno ele pode ter até, o mesmo nome, mas o número da matrícula, beleza, iria conseguir identificar essa tabela. Nesse caso aqui, o que está pegando mais é o quê? O nome do pai e o nome da mãe mesmo. Tá? Apesar de eles não serem o mesmo atributo, são atributos, na verdade, do quê? Que pode conter repetição. Se essa tabela aqui for, por exemplo, de uma escola, correto? Um sistema lá escolar, eu não tenho aquele sistema lá de matrícula, se eu coloco um irmão junto, não cai a mensalidade, eu tenho 15%, 20% de desconto. Se eu coloco o terceiro, vai para 30% de desconto. No caso de irmãos aqui, então, vocês concordam que eu precisaria repetir o nome do pai e o nome da mãe para cada irmão? Então, isso daqui seria um problema já para a primeira forma normal. Correto? O que eu teria que fazer? Separar isso daí em outra tabela. Exatamente. Tá? Aqui é mais uma definição de forma normal. Vamos para o exemplo daquele cara lá. Ó. Resolvendo, né? Criamos agora o quê? Uma tabela pais. Eu tenho aqui código dos pais. Aí sim, nome do pai, nome da mãe, endereço, fone, CEP. E agora eu tenho meus filhos aqui, ó, que seriam, no caso, os alunos. Código dos pais estariam relacionados aqui, né? Seria uma FK. Não está muito bem feita ainda não, tá? Nome do aluno, número da matrícula, data de nascimento e série. Resolveu o meu problema? A primeira forma, sim. Né? Analisando o negócio agora. Né? Sempre um aluno tem o mesmo pai e a mesma mãe? Não. Eles podem ser o quê? Meio-irmãos, não podem? De mães diferentes ou de pais diferentes. Correto? Se eu tiver essa situação, isso daqui resolveria o nosso problema? Não. O que eu teria que fazer? Teria que criar uma tabela de responsáveis. Pais, mães. E aí ligar o quê? Os filhos de quem é o pai e quem é a mãe. Olha só como é a normalização. Vocês entenderam aí o negócio? Certo, então, dependendo da regra de negócio que vocês têm, vocês vão ter que separar mais ainda esse daí. Tá? Para a primeira forma normal, teoricamente resolveu o nosso problema, mas para algumas regras de negócio, isso daqui não é suficiente. Tudo bem? Primeira forma normal. Tenho itens de repetição? Tenho. Transformo em outra tabela. Beleza aí? Essa é a nossa primeira regra. Ok? Beleza. Bom. Segunda forma normal. Podemos aplicar a segunda forma normal quando tivermos uma chave primária composta. Ou seja, as tabelas que tiverem chave primárias compostas é as que vão ser analisadas. Nesse caso, devemos observar que todos os campos que não fazem parte da chave primária composta dependem de todos os campos que compõem a chave primária composta. Se algum campo depender somente de parte da chave primária composta, então esses campos devem pertencer a outra tabela. Olha que legal que está escrito aqui. Eu tenho que analisar o quê? Chave primária compostas. Se eu tenho chave primária contendo 2, 3 campos fazendo parte da chave, o que eu vou fazer? Analisar cada item não chave. Cada atributo não chave. O atributo não chave, certo? Tem ligação com os 2 ou os 3 campos da minha chave? Ou seja, a totalidade, na verdade. Tem. Se tiver, ele permanece na tabela. Se não tiver, ele vai para outra tabela. Isso daí é a parte mais chata. Então vamos por exemplo. Esse cara aqui, ó. A gente tem o número da matrícula, o código do curso. Nós temos a avaliação e a descrição do curso. Tudo bem até aí com essa tabela? Tá. O número da matrícula é o número do aluno lá, o RA provavelmente. O
código do curso é o código 1, 2, 10, enfim. Correto? Para ele ter uma avaliação, para ele poder fazer uma prova e receber uma nota, ele tem que estar matriculado na escola, correto? E ele tem que estar matriculado num curso, correto? A avaliação, então, depende do número da matrícula e do código do curso? Sim, sim. Sim, depende da totalidade dele. Então, fica na própria tabela. A descrição do curso. A descrição aqui, ó, agora. Eu estou analisando outro item, não chave. Depende do número da matrícula? Não. E depende de quem? Do código do curso. Se eu tenho essa dependência parcial de algum item aqui, ó, de algum atributo não chave, o que acontece? Eu transformo em nova tabela. Beleza? Qual dos dois vira? Então, ó, esse cara aqui, a descrição do curso depende de quem? Código do curso. Esse cara aqui, mais esse cara aqui, vamos transformar na minha segunda tabela. Tá? Então, ó, a gente vai ter mais ou menos isso daqui. Tá? Temos ainda, então, a avaliação, número da matrícula, código do curso, a avaliação depende dos dois. Ficou. Agora, a descrição do curso, que dependia somente do código do curso, é transformada em outra tabela. Eu posso tirar esse código do curso daqui e levar para lá somente? Não, senão eu perco a referência. Correto? Ele vai se manter aqui, ó, esse código do curso. Tanto é que a avaliação depende dele também, então eu não posso tirar. Mas eu sei que o código do curso aqui, ó, certo? Ele vai ser parte da minha outra tabela. Por quê? Porque a descrição do curso depende dele. Correto? Esse cara aqui, obviamente, começa a virar o quê? Chave primária da minha nova tabela. Ao mesmo tempo, chave estrangeira, ó, foreign key. Aliás, esse cara aqui, né? Ó, o código do curso de avaliações começa a ser foreign key desse cara aqui, da minha tabela cursos. Tudo bem aí? Primeira forma normal, então, que a gente não pode ter? Tirar grupos de repetição. Grupos de repetição. Se é grupo repetido, vira tabela. Segunda forma normal, o que a gente não pode ter? Análise com a ligação da chave composta. Exato. Dependência parcial, né? Parcial da chave primária. É dependente parcial? Próxima, vai virar tabela. É dependente total? Fica na própria tabela. Legal aí? Tudo bem, pessoal? Regrinhas. Aqui são as nossas regrinhas. Tá? Bom, aqui tem bastante outros exemplos aqui. Tá? Finalmente, a nossa terceira forma normal. Tá? Na definição dos campos de uma tabela, podem ocorrer casos em que um campo não seja dependente diretamente da chave primária. Na definição dos campos de uma tabela, podem acontecer casos em que um campo não seja dependente diretamente da chave primária, ou de parte dela, mas sim dependente de outro atributo constante na tabela. Este atributo que não seja a chave primária. Na segunda forma normal, a gente não analisou as tabelas com chave primária composta? Agora a gente começa a analisar o quê? Os atributos não chave. Correto? Das outras tabelas, provavelmente as de chave simples. Se o meu atributo, certo, que não faz parte da chave primária, depender de outro atributo que não é a chave primária, vai se transformar o quê? Em tabela. Exatamente. Quase tudo se transforma em outra tabela. Correto? Então, se a gente já fez a segunda forma normal, é muito provável que sobrou só essa parte aqui. Se a gente esqueceu alguma coisa da segunda forma normal, a gente ainda consegue pegar um pouco na terceira. Tá? Mas errou na 1, aí não tem muito jeito. Aí ferra tudo mesmo.
Tá? Quando isso ocorre, dizemos que a tabela não está na terceira forma normal, como o exemplo seguinte. Nós temos aqui uma tabela que não está na terceira forma, funcionários. Correto? Temos o número da matrícula do funcionário, o nome do funcionário, o código do cargo e a descrição do cargo. Correto? Legal. O nome do funcionário, beleza, ela depende aqui do número da matrícula do cara. O código do cargo, também, você vai ter que fazer alguma ligação para saber que aquele funcionário tem aquele determinado cargo. A descrição do cargo depende diretamente do número da matrícula? Não, depende de outro atributo não chave. Um atributo não chave dependendo de outro atributo não chave. Quando isso acontece, o que a gente faz? Transforma em tabela. Tá? Então, o que ele vai ter aqui, ó, funcionário contendo o seu nome e o código do cargo. Aquele cara, a descrição que dependia do código do cargo, vai virar o quê? Tabela, juntamente com quem? O código do cargo, que ele era dependente. Tá? Quem é aqui a chave estrangeira? O código do cargo da tabela funcionários é dependente da minha tabela agora, código do cargo da tabela cargos. Ela é uma chave estrangeira, uma foreign key. Beleza? A chave primária aí seria o número da matrícula? A chave primária na tabela de funcionários, número da matrícula. Tá? Ela é identificadora nesse caso aí. Necessitar do número da matrícula. Tira tudo por ela? Sim. Se um atributo... Vai ser difícil isso daí acontecer, porque lembrem-se que vocês já fizeram a parte do quê? Do MER, tá? No MER você já detectou várias coisas que são agrupamento, ou seja, a parte lá das entidades. Tá? Então, vai ser difícil de acontecer. Caso vocês não tenham nada de referência, tudo bem. Tá? Aí você vai ter que realmente analisar. Mas antes disso, aplica a primeira forma normal, depois a segunda, para depois a terceira. Beleza aí, pessoal? Ó, forma normal é fácil. Decorou isso daí, acabou. Resolveram todos os problemas. Agora é só exercício. Beleza? Bom, tem mais um caso aqui, ó, na terceira forma normal. Tá? Esse autor ele vai complementar um pouco, né? Oliveira. Diz que a entidade está na terceira forma normal quando seus atributos não chave não dependem de outro atributo não chave. Ou seja, a gente fazendo aquela separação, a gente cumpre essa parte aqui, ó, de atributo não chave não dependente de atributo não chave. Tá? Ou seja, os atributos comuns dependem do atributo chave. Então, isso daí que, na verdade, é o que ele fala aqui. Utilizando palavras mais simples, pode-se dizer que um atributo não deve depender de outro atributo. Isso ocorre normalmente em cálculos matemáticos ou em atributos perdidos na entidade errada. O que acontece então? Quando eu tenho totalizadores, geralmente, ou resultados de alguma conta que são dependentes de outros atributos, eu não preciso desse cara. Tá? É o que ele vai falar aqui. Ó. Se guardarmos esses resultados, né, eles são resultados de uma operação entre dois atributos. Se guardarmos esse valor, estaremos apenas ocupando espaço e abrindo a possibilidade de termos informações inconsistentes no banco. Supondo que eu tenha lá a minha nota fiscal, correto? Eu não tenho meu total da nota fiscal? O total da nota fiscal é composto de quê? A soma, certo, dos valores dos meus produtos lá, multiplicando pelas suas devidas quantidades. Esse campo total, então, da nota, não pode ser formado através de um cálculo matemático? Sim. Se ele pode ser calculado, eu não preciso ficar guardando ele na minha tabela. Correto? Eu estou tendo um dado lá a mais, à toa. Correto? Se eu tenho esse total que pode ser feito na hora, né? Pela aplicação, legal. Vai lá e faz o quê? Deixa sem ele. A aplicação vai lá e faz o cálculo na hora. Isso. Correto?
Então, é mais ou menos dessa forma que a gente vai tratar. Aqui ele vai dar um outro exemplo, no caso de CDs. Tá? E agora, obviamente, né, vem a parte dos exercícios. Pessoal, primeira, segunda forma e terceira normal entendidos? As regras elas não são difíceis. Agora a gente tem que fazer o quê? Aplicar elas. Correto? No primeiro aqui, eu já não vou dar o quê? Aquele exercício que a gente tinha lá de cenário. A gente vai mudar um pouco isso daí. A gente vai ter mais algumas opções agora. Tá? Pode ser ruim ou pode ser bom. Vai depender da visão de vocês. Eu acho bom. Por quê? Quando você está nesse processo de fazer levantamento de dados, você não vai usar só a entrevista como exemplo. Você vai pegar formulário, certo? Pré-preenchido. Você vai dar print de tela no que o cara já tem. Você vai pegar arquivo do Excel que o cara já usa. Tudo isso daí faz parte do quê? De material para você compor o seu projeto. Então vai ter formulário lá que o cara preenche manualmente. Você vai ter que pegar e estudar aquilo lá. Correto? Então, é mais ou menos parte aí do que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Nós temos aqui, ó, tá? A gente tem esse pedido de compras aqui. Vocês conseguem interpretar esse quadro aí, esse desenho? Sim? Exatamente. Já tem alguns totais, correto? Ó. A gente tem o quê? Um número de pedido de compras, uma data, né, desse pedido aí, o departamento origem, o departamento destino, né, para quem é que está sendo solicitado, para onde vai. Tem o funcionário solicitante e o funcionário responsável. Temos os itens aqui, ó, dos materiais. Temos as devidas quantidades e temos um total. Correto? A partir desse cara aqui, vocês conseguem começar a normalizar? Primeira forma normal. O que ela fala? Itens de repetição. Então, vamos lá. Número do pedido de compras. Certo? Vai o quê? Vai numa tabela. Ele é provavelmente um atributo. Vocês concordam? Sim. Provavelmente vai numa tabela pedidos, algo desse gênero aí. Ele é item de repetição? Não, vai ser provavelmente aí a minha chave primária. Esse cara é um atributo-chave. A data é item de repetição? A data aqui? Sim. Eu tenho mais de uma data numa mesma compra? Então, mas provavelmente eu tenho número de pedidos diferentes. Então, ele não é um item de repetição, correto? Departamento, origem, eu tenho como item de repetição? Sim. Eu tenho vários departamentos origens para o mesmo pedido de compra? São vários departamentos origem, mas para pedidos de compras diferentes. Beleza? Funcionário solicitante. Mesma coisa, departamento destino. Mesma coisa, funcionário responsável. Mesma coisa. Materiais. Item. Tem o item de repetição? Não. Quantos itens aqui eu tenho para esse mesmo pedido de compras? N itens. São itens de repetição. Item de repetição. Material. Mesma coisa e a quantidade é a mesma coisa. Se isso daqui é item de repetição, o que vai me transformar? Numa nova tabela. Pessoal, vocês estão vendo a primeira forma normal. Total é item de repetição? Não é item de repetição, correto? Ele pertence a quem? No caso aqui a quantidade, então, sei lá. Tá. Olha só, essa quantidade aqui ela não é item de repetição, não é? E também não é necessário, como você falou, você pode fazer. Então, mas tá em qual forma normal? E essa regra da quantidade, a gente vê em qual forma normal? Terceira. A gente tira esse cara só na terceira, então a gente vai manter ela até a terceira forma normal. Então é errado tirar. É errado tirar. Já perdeu. Vai dar merda na segunda? Vai. Já perdeu.
E na prova, vai cair isso. Certo? Eu vou colocar um gráfico desse daqui, vou colocar na segunda forma normal, sem esse cara. Se vocês falarem que está na terceira, que está na segunda forma normal, vai estar errado. Mantém. Pessoal, formas normais é passo a passo. Não tira nada, não é daquela forma normal, mantém. Correto? Esse cara aqui, o total, ele não é item de repetição. Se eu for colocar o meu total aqui, ó, certo? Nessa segunda tabela transformada, teoricamente, cada linha aqui teria o quê? Uma quantidade total. Ela pertence, na verdade, nessa primeira entidade aqui. Correto? Então, a gente, na verdade, vai modelar duas tabelas aqui. Vamos fazer junto essa daqui? E o próximo vocês fazem? Legal. Então, vamos lá. Vou tentar aumentar esse cara aqui. Pronto, então vamos lá. Vou abrir o Word, que é mais fácil. Vou aumentar o tamanho do zoom. Tá aqui. Que aqui eu vou precisar das ferramentas. Bom, enfim, vamos fazer mais ou menos isso daqui. Vou aumentar aqui para tamanho 18. Beleza, acho que dá. Bom, primeira forma normal. O que eu tenho que fazer na primeira forma normal? Itens de repetição. Isso daqui parece ser besta, pessoal, mas é bom vocês escreverem, justamente para decorar as formas normais. Itens de repetição, transformar em nova tabela. Beleza, a regra está aqui, ó. Vamos chamar essa primeira entidade do quê? Tá bem cara aqui de pedido, né, isso daqui. Correto? Pedido. Quem eu tenho aqui como atributo? Número do pedido. Provavelmente, né, o número do pedido nunca se repita, tudo tal, ele vai ser a minha chave aqui, ó. Transformar, obrigado. Que mais? A data. Beleza, não é item de repetição. Departamento origem, né? Quem é que está pedindo? Funcionário solicitante. Qual funcionário está pedindo? Departamento destino. E funcionário responsável. Até aí tudo bem? Responsável. Tudo numa única tabela. Tenho aqui o item, o material e a quantidade como item de repetição? Sim. Sim. Se eu tenho como item de repetição, vai ser transformado em nova tabela. Então, esse daqui, ó, nós chamamos do quê? De pedido. Eu vou chamar a nova tabela aqui, então, como itens de pedido. Item pedido. O que vai ter nesse novo item? Vai ter o número do pedido. Vai ter o número do pedido. O número do pedido. Ele já era chave na tabela de pedido, não era? Continua sendo chave na nossa nova tabela. Correto? Beleza. Então, ó, número do pedido. Fazendo o Ctrl Tab aqui, que eu acho que é melhor, né, para vocês verem. Ó. Que mais? Item, material e quantidade, correto? Todos eles são item, material, quantidade. Tenho mais alguma coisa aqui nessa tabela?
senhor. Não, Tem que seguir também o material que vem na tabela e o... Então, que forma normal que é essa daí? Ô, senhor, ali no vídeo... Você tá adiantado já. Então, Mas o total é no Do lado da U já Não, fazia não. não, senão vocês fazem errado. Tem que fazer nas três formas normais mesmo. Vamos lá. O total, pessoal, é aquele negócio. A gente sabe que vai sair daqui, mas é necessário colocar. O total da quantidade, certo? É o total é a soma de todos os itens aqui, correto? Mas ele não é item de repetição. Então a gente vai manter ele aqui, ó, na primeira tabela. Total de itens, total quantidade. QTD. Fechou e fechou. Somente o número do pedido é suficiente para ser chave da minha tabela item pedido? Sim. Se eu tenho esse relacionamento aqui, ó, somente de um número do pedido ser chave, quantos pedidos eu tenho, quantos itens de pedido eu tenho num pedido? Vários. O número do pedido, número 1, certo? Certo. Do pedido 1, o item do o número do pedido na tabela item pedido, certo? 1. Certo? Pode ser repetido quantas vezes aqui, ó? Uma única vez. Vocês concordam? Em um pedido, quantos itens eu tenho? Vários. Então, somente o número do pedido é suficiente para se formar a minha chave? Não. Vocês concordam? Eu tenho que colocar o item também como sendo parte do meu pedido. Como sendo parte da minha chave na tabela item pedido. Tudo bem? O relacionamento aqui, ó, se a gente for ver bem, vocês enxergam isso que é de 1 para N? Aqui fica melhor, né? Ó. 1 para N. Sim? Correto? Isso daqui, pessoal, é o que o banco de dados entende. Ele só entende chave primária, chave estrangeira. Não entende mais nada. Tá? Esse conceito de 1 para 1, 1 para N para N, para ele está dando bolhufas. É a gente que, na verdade, faz esse trabalho inicial. Mas para o banco em si, ele só vai estar enxergando isso. Correto? Legal. Acabamos aqui. Tem mais item de repetição na primeira forma normal? Bom, se a gente já analisou isso daqui, agora eu posso expandir, porque a partir daqui, ó, certo? Que é o que a gente vai trabalhar. Eu tenho o pedido e item do pedido, como sendo o quê? 2 tabelas. Agora vamos para a segunda forma normal. O que a segunda forma normal fala? Pode depender parcialmente. Dependência parcial. Dependência parcial dos itens não chave, dos atributos, né? Aqui já está como tabela, então é campo. Dependência parcial dos campos não chave, transformar em outra tabela. Beleza? Vamos analisar agora em cima da primeira forma normal. Correto? Aqui a gente tem que analisar o que na segunda forma normal? As tabelas que contêm o que? Chave composta. Se a chave se eu tenho só um único campo na chave, então eu vou fazer o que? Copiar ele aqui, ó. Daqui para cá. Não vou mexer com ele mesmo. Correto? Agora aqui, ó. Vou começar a analisar esse cara. Beleza? Item de pedido. Esses 2 caras aqui, ó. Tá? Não vou poder mexer. Por quê? Porque são chaves já. Então, tá aí. Agora aqui. Material. Material, realmente. Depende do item e depende do número do pedido? Indiretamente, ele depende de quem? Hã? De um ID dele, né? De um código do material. Indiretamente, ele está dependendo desse cara. Então, o que a gente tem que fazer? Transformar ele em uma outra tabela. Então,
material. Não é chave aqui, né? Código do material e material, que seria a própria descrição dele aí. O código do material, chave. Agora, esse mesmo código do material, eu não posso tirar simplesmente daqui. O que eu tenho que fazer? Manter ele aqui, ó, mas não como chave, né? Vamos colocar a observação que a gente já estava fazendo. Observação, item, pedido, ponto código material, refere-se a material, ponto código material. Depende tudo de nomenclatura, tá, pessoal? Isso daqui, na verdade, não é obrigatório, é mais para a gente se localizar quem é foreign key. Poderia colocar aqui FK, mas geralmente os autores não colocam, não. Eles deixam desse jeito aqui. O que mais que a gente tem aqui, ó? Quantidade. A quantidade depende do número do pedido e mais o item do pedido? Depende. Se depende dos dois, o que acontece? Fica na própria tabela. Então, quantidade vem aqui, ó. Beleza. Então, transformamos a nossa tabela item pedido. Agora tem mais essas duas aqui, ó. Tem mais uma, né, na verdade. Material. Você entendeu nessa parte aqui, como que você chama mesmo? Eu? Gustavo. Essa parte é da segunda forma normal, tá? E não da primeira lá. O que você falou tá certo, mas só em posição errada na forma normal. Tá? É a parte das dependências. Tá certo o conceito, mas tá errado na forma. Legal. Fizemos a segunda forma normal, beleza? Partimos então para a terceira forma normal. 3FN. O que fala na nossa terceira forma normal? Analisar os atributos não chaves se são dependentes de outros, analisar os campos não chave, se são dependentes de outros campos não chave. Ponto. Caso sim, transformar em outra tabela. Ó, que maravilha. Vocês vão decorar rápido isso daqui. A gente vai chegar até a terceira forma? Não sei. Tô vendo esse livro aqui, se tem alguns exemplos bons de quarta e quinta forma normal. Se tiver, eu vou pegar. Esse cara é referente. Navat. Esmar. O nome do cara, sei que vai dar merda. É um cara bom. Tem coisa aqui que só tem nesse livro. E não é nem meu esse livro, é do professor César. Que foi Nino. Vai dar mais. Você tem ideia. Quem disse que tá certo sobre ele? Emprestou. Tá rasgado aí, vou falar pra ele pegar de volta. É bons exemplos, né? Bom, vamos lá então, pessoal. Agora a gente precisa analisar quem? Os atributos não chave, né? Para isso, então, não tem muito jeito. A gente vai analisar todas as tabelas, tá? É muito provável que vai ter tabela aqui que não vai precisar passar por isso daí. Então, a gente só pega e copia, tá? Mas vamos lá, ó. Da segunda forma normal, eu parto para a terceira. Então, o que é para trás já não me interessa, correto? Vamos começar pela tabela de pedido. Data, beleza. É dependente da chave, não tem muito o que fazer. Departamento de origem. O que é esse departamento de origem? É departamento, né? Se a gente for seguir aqui pelo quadro aqui, ó,
Departamento administrativo, ou de destino, departamento de compras. Ele depende de quem? Então, ele depende da entidade de departamento que vai ter lá. Geralmente um ID, né, aqui. Olha o departamento. Um ID departamento, alguma coisa que identifique o departamento, correto? Legal. Ele não depende, então, né? Ele é dependente não explícito, mas implícito aqui do quê? De outro, não chave, correto? Então, nova tabela. Vamos começar a copiar esse cara aqui até aqui. Pedido. Agora, desse cara, departamento. Criamos uma outra. Um código departamento e departamento. Sendo o código a chave aqui na nova tabela, mas não sendo chave na tabela anterior. Aqui a gente vai ter que renomear alguma coisa ainda, tá? Então, nesse caso aí, professor, É. que não é obrigatório a gente colocar observação, mas na hora no dia da prova, como você vai saber? Porque eu vou ter que colocar um aliás lá de cima. Não, eu que vou pôr. Vocês não vão escrever, vai ser prova teste. Então, porque tipo assim, nesse caso, a minha chave não precisa ter o mesmo nome, né? A minha chave precisa Não. diferente. Não, sou eu que ponho. Então vamos lá. Aqui, ó, já pode ser colocado o quê? Uma observação, né? Pedido.codedébito refere-se a departamento.codedébito. Professor, você vai colocar verdadeiro ou falso? Posso pôr também. Só que assim, é 50% e 50%, né? Vocês nem têm chance, quase. Professor, sou bem cagado. Vocês perceberam verdadeiro ou falso? Já vou trazer minha moeda grátis. Vamos lá, pessoal. Acabando de analisar a tabela ainda aqui de pedidos. Tem o funcionário solicitante. Funcionário solicitante depende de quem? Do responsável. De um funcionário aí, né? Ó. Aqui no nosso quadro, ó, Maria Cristina, João Ferreira. Implícito. Certo? É implícito também. Então o que a gente vai fazer? Tabela funcionário. Vai colocar os dois? Vamos fazer um de cada vez. Code func, funcionário. Por enquanto, uma só. E a gente vai analisar se vai ter necessidade. Opa, peraí, aqui tá errado. Peraí, tá aqui, ó. Tava na forma normal errado. Tudo bem. Um exemplo pequeno da gente. Então aqui, ó, eu vou ter o código funcionário aqui na minha tabela de pedido, né? Mas não fazendo parte dela. E ela é o quê? Foreign key da tabela de funcionário ponto code func. Beleza? Vamos continuar analisando a tabela de pedido. A gente parou aqui, ó. Departamento de destino, depende de quem? Departamento. Eu preciso fazer uma outra tabela, então. Se eu já tenho uma tabela que a gente acabou de criar aqui, ó, de departamento? Não, não preciso. Só que aí é que tá, então, ó. Esse cara aqui é departamento destino, né? E esse daqui é departamento de origem. São a mesma origem de dados, porém, eu não posso colocar o mesmo nome dentro da minha tabela. Então, o que eu vou fazer? Vou dar uma modificada aqui, ó. Esse cara aqui, então, vai ser o quê? Código do departamento destino.
Tá? O que vai acontecer? O mesmo código de departamento, da minha tabela de departamento, vai ser a mesma referência aqui, ó, código DEP destino. Eu posso ter, isso daí é normal, tá, pessoal? Ter mais de um campo com uma outra referência, uma única referência. Isso dá para fazer no banco de dados, é normal. A única coisa que eu não consigo é colocar o mesmo nome para os dois campos. Então, é por isso que eu estou modificando aqui. Se eu quisesse melhorar um pouco mais aqui, ó, para ficar mais explícito, código departamento origem. E aqui, ó, na tabela, código débito underline origem. Aí aqui eu não tenho mais erro. Tá? Modifiquei aqui, modifiquei na minha referência também. Ó. Oi? No departamento sempre vai ser código de departamento. Esse cara aqui não muda, ó. Vai ser a mesma referência. Tá? O que mais que a gente tem aqui? Funcionário responsável. A mesma coisa, vocês concordam? Já temos uma tabela funcionário, eu não preciso criar um novo cara para ele. Então, vou colocar aqui código func resp de responsável aqui, ó. Então vai vir para cá, né? Código func resp. O código do funcionário responsável vai ter uma outra observação aqui. Vamos pegar esse cara, né? Código func underline resp é referenciado por funcionário.codfunc. Tudo bem? Este? Exato. Se eu quiser fazer o mesmo esquema, certo, que eu fiz aqui no departamento, o primeiro era quem? Funcionário solicitante, o outro é funcionário responsável, correto? Código func sol, então. Nas outras nem mexe. Então, na tabela de funcionário, não. Só aqui, ó, que eu tô mexendo na tabela de pedido. Código func underline sol agora. Mudou. Pronto. Fica melhor ainda. Código do funcionário solicitante. Código do funcionário responsável. Fica mais explícito. Vamos lá. Total. Ele precisa do campo calculado. É campo calculado, não é? Toda vez que eu tenho um campo que depende de outros campos, eu não preciso colocar. Eu estou tendo uma duplicidade aqui, não estou? Isso está na terceira forma normal, não está? Então eu não preciso colocar na minha tabela de pedidos. Vamos fechar ela aqui então, ó. Beleza. Analisamos então a terceira forma normal para a tabela de pedido. Agora a gente vai ter que analisar as outras tabelas. Tá? Temos a item pedido. Na departamento? Beleza? Vamos para aquela tabela então. Item pedido. Não, tá bom. Então, professor, mas nesse caso aí eu tô com uma chave composta, né? Mas peraí. Ela fala que é só a chave simples. Não, é itens dependendo de não itens. A única coisa que vai ter o código material. Você poderia ter a chave composta aqui ainda, certo? Como tendo aqui um outro atributo dependente de não atributo. Então, mas aí eu... Então, mesmo sendo chave composta. Então eu teria que, então, no 3, independente se é composto ou não, tem que verificar. Exato. Tudo que não é o quê? É atributo não chave dependente de outro atributo não chave, sendo composto ou não. Tá. Tá? Aí vamos supor, se ele for dependente só do item, que é uma chave primária, não tem problema. Se ele for dependente só do NR pedido, também não vai ter problema. Então, aí você já tem que ter resolvido na segunda forma normal. É sinal que você deixou passar.
Ah, entendi. Você entendeu? Quando normal tiver acontecendo isso, você furou na segunda. Correto? Aqui, pessoal, para eu ter esse código de material aqui, ó, certo? Beleza. Não tem como eu tirar ele daqui, por quê? Porque ele faz parte lá, que a gente já analisou na segunda forma normal. A quantidade também não, né? Ele depende, então, dos dois aqui, coisa que a quantidade, então, ó, não depende, na verdade, desse cara aqui. Vocês concordam? Então, ele vai ficar. Eu tenho que mudar alguma coisa aqui no meu item do pedido? Não, né? Eu não tenho nenhum atributo não chave dependente de outro atributo não chave, implícito ou explícito. Então, o que eu vou fazer? Copiar esse cara aqui, o item, para onde? Para a minha terceira forma. O que mais? Material. Ah, esqueci até de copiar a observação. Material. O material, só tá ele aqui. Tem alguma coisa, então, que eu tenho que analisar? Não tem muito jeito de eu pegar e ter outro item, né? Não chave dependente de outro não chave. Tanto é que nem tem. Então, ó, é copiar daqui para lá mesmo. Beleza. Temos aqui, então, a terceira forma normal. Tem mais alguma tabela? Não. Quais as tabelas, então, que a gente tem para esse cara? Pedido, certo? Com as suas devidas chaves estrangeiras aqui. Departamento. Funcionário. Item pedido. E material. Beleza? Chegamos à terceira forma normal. Beleza, acabou, morreu. Professor, uma terceira forma normal, eu vou criar tabelas na terceira forma. Só que quando eu chegar corretamente na terceira forma, essas tabelas que eu vou criar novas, elas já vão estar no padrão da primeira forma e na segunda forma. Porque se eu criar na terceira forma uma tabela que fere a primeira forma e a segunda forma, então eu errei na primeira forma. Sim, ela é dependente, cara, não tem o que fazer. Primeira forma, tira os itens repetidos. Tudo que é repetição vai para outra tabela. Então é impossível, na hora que eu chegar na terceira forma, se eu estiver fazendo tudo certinho, é eu criar uma tabela que vai ferir a primeira forma e a segunda forma. Se você já passou, não tem como, cara. Já era, realmente. Se você já fez o que é dependente da primeira e da segunda forma, não volta mais. Tá? A quarta e a quinta forma tem outros estudos, mas não vem ao caso aqui agora. Vamos ver se esse cara aqui tem exemplo bom, que eu não achei. Beleza aí? Fácil. Eu considero forma normal mais fácil do que o modelo entidade de relacionamento. Tá, por quê? Porque aqui é regra, pessoal, não tem muito o que fazer. Lógico, a parte de análise a gente não perde nunca, né? Você precisa ficar analisando, aquele atributo é dependente desse atributo? É dependente. Então cria uma nova tabela. Isso não tem como se sair dessa situação de análise, mas eu acho pelo menos mais fácil a forma normal do que essa parte ainda de modelar. A modelar tem muita coisa ali que às vezes fica no ar, você tem que repensar. É mais subjetivo. A parte das formas normais é mais claro, pelo menos. Tudo bem? Beleza, então, pessoal.